Então vamos lá, aqui eu posso apagar a imagem tanto selecionando e clicando em delete ou deletando a parte dela no código, vou dar um Ctrl Z para ele voltar com ela, deletando a parte dela no código aqui embaixo. Das duas formas eu vou conseguir limpar ali a minha imagem, então bem simples, bem tranquilo aí. Só para a gente fechar essa parte aqui de painéis, né, tem outro aqui que é bem utilizado também, que é o CSS Designer. Nós não temos ainda uma folha de estilos ligada ao nosso documento. Se você não sabe o que é isso, vou dar uma explicação breve aqui. Imagina você tem uma página toda criada aqui com os textos, as imagens sendo inseridas. Quando eu inseri, por exemplo, essa imagem aqui, ela apareceu desse lado da direita. O CSS ele vai me ajudar a estilizar a minha página. Então, por exemplo, poderia definir qual a distância ele ficaria desse texto que está à esquerda, onde ela se posicionaria, qual a cor do fundo, qual a cor desse texto. Então é a parte visual, vamos dizer, é a parte de estilização mesmo dentro aí do seu projeto. Então nós podemos ligar outros arquivos. Se eu vier aqui em arquivo novo, por exemplo, CSS, vou dar criar, ele vai abrir uma nova aba, é um arquivo de folha de estilo, é chamado folha de estilo, porque é um arquivo que vai guardar informações de CSS. Então eu poderia ligar ele com a minha página que eu estou desenvolvendo e aqui eu coloco os códigos, né, que definem aí a cor do fundo, a cor do texto, a cor do parágrafo, cor de cabeçalho, etc, entre outras cores. Depois nós vamos aprender a fazer isso. E esse painel vai me ajudar a trabalhar no designer dessa estilização, né? Para que eu não precise fazer tudo, vamos dizer assim, à mão, com código fonte. Outra opção que ajuda bastante aqui também, nós temos aqui em arquivo, propriedades da página. Dentro de arquivos, propriedades da página, eu consigo também mexer em algumas configurações, né, bem limitado, mas eu consigo mexer em algumas configurações de aparência da minha página. Então, poderia aqui definir uma cor padrão para todo o texto, uma cor padrão para o fundo, uma fonte padrão para a minha página, uma imagem de background aqui, né? Poderia definir a aparência em HTML, é claro que é mais limitada ainda do que CSS. Então, nós temos também opções para poder colocar a cor do fundo utilizando o HTML, não o CSS. Então, isso aqui depois vocês vão entender um pouco mais quando nós estivermos desenvolvendo aqui os sites. É só para mostrar que nem tudo, né, vai ser necessário aqui fazer via código, mas boa parte desses recursos sim. Aqui nós temos, como eu tinha falado, a barra de ferramentas, e se você não for utilizar todos os recursos dela, quando você está no código você tem uma quantidade de opções, quando você está no design você tem uma quantidade menor ainda. Se você não for utilizar todas, você pode clicar aqui embaixo e desmarcar as opções que não te convém ali. E inclusive habilitar outras opções que ele tem aqui, ó, né, que são aí opções que auxiliam para desenvolvimento aqui também dentro do código. Então são as principais configurações que nós temos e painéis para dentro do Dreamweaver. Se você tiver personalizado aqui a sua área de trabalho e quiser salvar ela, basta clicar aqui em cima onde está padrão, né, salvar atual ou nova área de trabalho. Vamos fazer com a nova área de trabalho para ele não salvar em cima dessa padrão. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, modelo, o meu nome, ok. Perfeito. E eu tenho ele estilizado. Vamos supor que eu volte para o modo desenvolvedor, né? E alguém abre aqui o Dreamweaver, utilize e eu quero voltar para o meu. É só clicar no meu modelo e ele vai abrir novamente como estava, justamente de acordo com a quantidade de painéis e ferramentas que eu mantive aqui para poder trabalhar. Então, o principal aqui são essas informações, né? Lembrando que eu estava falando aqui do painel de inserir. Aqui dentro nós temos uma gama de opções para poder então estar inserindo recursos. Outra coisa referente à configuração, que é um painel que pelo menos nessa versão não está sendo inserida de forma automatizada, e ele é muito utilizado e realmente eu também não gosto que ele fique visível, né? Toda vez que eu preciso de utilizar ele, eu venho em janela e abro, que são as propriedades. As propriedades geralmente abrem aqui na parte inferior. Se ele abrir com um painel flutuante aqui, você pode clicar, segurar e arrastar ele aqui para baixo, ó, para que ele se encaixe nessa parte inferior da tela ou qualquer outra parte que você queira, né? Estou falando aqui porque em outras versões é muito comum ver o painel de propriedades nessa parte inferior. Para que serve ele? Eu poderia selecionar o conteúdo aqui de texto, ó, e sem saber nada de estilização de HTML ou CSS, mexer no formato da letra, no tamanho, aplicar um negrito. Ó. Eu pressionei aqui em negrito, ele já colocou uma outra tag aqui para mim antes do texto, que foi um strong, né? Eu poderia clicar para itálico, ele vai colocar aqui o AM de Embed, né? E assim por diante. Poderia linkar com uma classe já pronta do CSS. Poderia vir aqui em CSS que ele me dá mais opções ainda para poder mexer, ó, como tipo de fonte, tamanho, cor do texto.
tudo isso eu consigo então personalizar aqui de forma fácil utilizando o painel de propriedades. Então ele já criou aqui, né, um estilo de cor, definiu ela em hexadecimal aqui e colocou essa cor dentro do meu texto.